E aí, pessoal, uma boa noite para todo mundo. Como é que vocês estão? Vou esperar a galera chegar. Uma boa noite para você que está aqui com a gente nessa live. Sou Rodrigo Brasileiro, vocês estão na Confederação Monárquica do Brasil. Hoje é dia 17 de abril de 2020, mais um dia de quarentena. Se você estiver vendo essa live pelo YouTube, dá uma curtida e compartilha, porque isso ajuda demais a divulgar a causa, pessoal. Então a pergunta que eu já vou deixar aí no ar é o seguinte: se a dinastia acabar, a monarquia acaba também ou não? Hoje a gente vai saber isso. Vamos esperar a nossa Julinha chegar, ex-presidente do Brasília, capital do Império. Deixa eu assinar aqui para a galera que está entrando. Uma boa noite. Uma boa noite. Cadê a Júlia? Gente, Júlia. Ah, agora acertou rapidinho, hein? Júlia, Está me vendo? estou te vendo. Júlia, você está profissional. Eu estou, assim, orgulhoso do seu progresso no Instagram. Mas eu não estou me vendo. Espera aí. Muito... Muita calma nessa hora. Aê! Agora Está está me te vendo? vendo, Júlia? Eu estou lhe vendo. Está com colar de pérolas, super elegante, como sempre. Eu já falei, no dia que eu aprendi a mexer aqui e entrar de uma vez, o Império é restaurado. Então, tá quase, tá quase. Júlia, hoje a live está quente, né? Hoje está pegando Hoje fogo, né? tá quente porque Está o tema quente porque o é seguinte, a gente vai saber o que acontece se a dinastia acabar. Isso pode acontecer. pode Eu vou fazer acontecer. a pergunta, mas você não responde agora não para a gente ir na ordem, senão a gente se perde. Mas a pergunta que fica no ar é a seguinte, Júlia. Pergunta que você não vai responder agora. Se os descendentes da família imperial acabarem, a gente vai ficar sem uma dinastia imperante. A monarquia acaba? Muda o governo? Muda o sistema de forma de governo? Não é para responder, não pode dar spoiler. Mas vamos lá, Júlia, que eu já estou aqui com a minha Constituição. É artigo 13 hoje que a gente vai começar, né? Isso, a gente vai começar hoje com o artigo 13 da Constituição Imperial. A gente vai estudar hoje o poder legislativo, que era composto tanto pela Câmara quanto pelo Senado lá no Império. Essa questão que eu até comentei aqui já com vocês é um tema legal porque é um tema atual. A gente está vendo aí algumas crises aí no nosso parlamento, né? Que estão dadas, muitas pessoas estão Em vindo homenagem a questionar. Brasília, né? A JK não é muito bem não, né, Não, Rodrigo? peraí, deixa eu trocar de caneca, peraí. Peraí, eu vou trocar de caneca, então. Vai essa aqui, então. Deixa eu trocar de caneca. Ronan, boa noite, pessoal. Olha, enquanto o Rodrigo tá se arrumando aí, só Não, já me queria arrumei, já me arrumei. aqui, ó, nossa nova campanha do MBCI, voluntários do MBCI. Quem quiser saber mais sobre essa campanha que nós começamos em Brasília, entra lá no Brasília Capital do Império para saber todas as informações. Você pode ter aí na sua casa um pinzinho desse, se você seguir as nossas orientações. Tá legal? Podemos começar? Podemos, é artigo 13, né? Artigo 13, pessoal. Quem tem a Constituição aí, a gente já há algum tempo, já pega sua Constituição aí para a gente estudar hoje o Poder Legislativo no Império. Então, vamos lá. É um tema muito grande, tá, pessoal? É um tema
Tem muitos, muitos artigos. Eu só vou falar dos artigos mais importantes, eu vou falar dos artigos mais relevantes. Tem alguns artigos que eu não vou mencionar aqui, que eu vou passar direto, porque só a leitura já é o suficiente, mas é que eu quero focar naqueles artigos mais importantes que trazem algum princípio mais legal, alguma uma questão atual, tá, pessoal? Então, assim, eu não vou poder falar de todos os artigos, um por um, porque é um tema muito, muito grande, o poder legislativo, mas eu vou falar dos principais, como é que funcionava no Império a Câmara e o Senado. Júlia, eu posso fazer pergunta? Vai poder fazer pergunta, mas não me para no meio do raciocínio, Rodrigo. Vamos, começa aí, Júlia. Artigo 13. Artigo 13. Então, vamos começar. Fala assim, pessoal. O poder legislativo é delegato à Assembleia Geral com a sanção do imperador. O que significava essa palavra com sanção do imperador? Como quem já está me acompanhando aqui sabe que a nação é o povo. A própria Constituição, lá no artigo 1º, ela fala essa questão, que o povo é a nação. É a mesma coisa. Quando aqui na Constituição fala que o poder legislativo é delegato à Assembleia Geral, o que acontece? Fala que o povo, o próprio povo está produzindo as leis através de seus representantes. E quem são os representantes do povo? A Assembleia e o imperador, que exerce o poder executivo e o poder moderador. Então, aqui esse artigo, ele traz essa ideia de que a própria nação está fazendo as leis. Porque, como a gente já estudou aqui, a nação é o povo. Então, quando esse artigo fala, o poder legislativo é delegado à Assembleia Geral, então o povo está pedindo para seus representantes, que são a Câmara e o Senado, e o imperador, para fazer leis para a convivência, para a ordem social. Então, essa questão eu acho bastante válida, porque quando eles colocaram aqui, com sanção do imperador, é para positivar essa questão, que o imperador é um representante do povo, tanto quanto a Câmara e o Senado, tá? Então, assim, acho que é um artigo bastante interessante aí para dar início a todo esse processo legislativo que o Império tinha. Continuando aqui, fala-se no artigo 14. A Assembleia Geral compõe-se de duas câmaras, a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores, ou Senado. A própria Constituição fala isso. E aí, muitas pessoas me perguntam, Júlia, a Assembleia é a mesma coisa de Câmara? Não. A Assembleia é como se fosse o nosso Congresso. O Congresso, o prédio, a junção dos dois. A Câmara dos Deputados é a mesma coisa, vamos dizer assim, a mesma instituição que nós temos hoje, e o Senado também é a mesma instituição, mais ou menos, claro, tem as suas diferenças que eu vou mostrar aqui para vocês, mas é mais ou menos isso. A Assembleia é o Congresso, e dentro da Assembleia tem duas câmaras, que é a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. Tudo bem, pessoal? E aí, nesse artigo, no título 4 da Constituição Imperial, que começa nesse artigo 13 e vai até o artigo 34, ele dá uma noção geral das atribuições da Assembleia, ou seja, da Câmara e do Senado juntos. Então, essa primeira parte, ele fala sobre tudo, sobre a Assembleia, a junção desses dois poderes, para depois ele especificar a Câmara, as atribuições da Câmara, e depois especificar as atribuições do Senado. Então, tudo que eu começar aqui a falar agora é sobre a Assembleia como um todo. Depois eu vou falar um pouquinho da Câmara e depois eu vou falar um pouquinho do Senado com vocês. Tudo bem, pessoal? Aqui no artigo 15, perdão, ele fala o seguinte, é da atribuição da Assembleia Geral. Então, aqui ele vai listar inúmeras atribuições, eu não vou ler todas aqui, porque elas são bem claras, vocês depois podem dar uma olhadinha, eu só vou pincelar aqui as mais importantes, as mais legais para o nosso estudo, tudo bem?
No inciso 7, é bem legal. Olha só o que fala aqui. Escolher nova dinastia em caso da extinção está imperante. Ou seja, o Rodrigo trouxe essa pergunta aí no início da live, se os Orleans e Bragança são extintos por alguma razão, motivo ou circunstância. Quem vai escolher a nova dinastia, a nova família que vai continuar a monarquia no Brasil é a Assembleia Geral. Então, é a Assembleia Geral que vai estipular quem vai ser a nova dinastia que vai continuar o legado. Então, assim, essa questão é muito legal porque traz essa questão da democracia e tudo mais. Ô, Júlia, você sabe que na Constituição Espanhola é igual esse item. Lá o parlamento deles é chamado de Cortes Generales, eles também têm essa função de nomear a nova dinastia se, por um acaso, a reinante ela se extinguir. É bem legal isso aqui, porque traz uma segurança jurídica, né? Essa questão é uma questão boa, porque traz essa relação, porque pode acontecer, e se acontecer, quem é que vai ser o novo rei? Isso, muitas vezes, muitos monarquistas são surpreendidos com essa pergunta, já me fizeram essa pergunta, mas quem é que vai ser o rei? Às vezes o pessoal pergunta isso, mas quem vai ser o rei? Quem vai ser o rei, quem vai decidir isso é a Assembleia, a Câmara e o Senado juntos. Então, isso aqui é muito legal. E eu vou explicar para vocês o que a Câmara representa e o que o Senado representa indiretamente, quais eram as funções deles dentro do Império, e vocês vão entender por que esse artigo, mais para frente eu vou voltar nele, por que esse artigo ele está como as duas casas atuando junto. Então, eu vou voltar nele, depois você até me lembra, para eu não esquecer, mas eu quero voltar nele porque eu quero fazer essa explicação. Mas é porque ao longo do estudo eu vou mostrar aí para vocês. No inciso 8º, olha só que coisa legal que eles falam. Fazer leis, interpretá-las, suspendê-las e revocá-las. O que isso quer dizer? Além de que o Congresso tem a função de suspender, revogar leis. Isso aqui mostra que todos os poderes, inclusive o poder moderator, que era exercido pelo imperador, ele estava subordinado a uma lei. Ele tinha que cumprir a lei, porque não era o imperador que fazia as leis no império. Quem fazia as leis no império está aqui, está estipulado aqui, está escrito. Quem faz a lei é o poder legislativo. Então, se quem faz lei é o poder legislativo, o imperador, o Conselho de Estado, os ministros, eles têm que cumprir o que está escrito, o que foi feito pelo poder legislativo. Então, isso dá uma autonomia, isso dá uma certa soberania e uma importância para a relação democrática no Império. Outra pergunta que sempre somos questionados, que falam que monarquia não é democrática. E esse artigo aqui, ele traz essa questão, que quem faz as leis, quem suspende, quem interpreta ou quem revoca, é o poder legislativo. E o poder legislativo é aquele poder que é eleito pelo povo, né? É aquele poder que é a representação do povo. Então, esse artigo aqui é de extrema importância, ele traz um princípio democrático muito forte. Então, assim, é por isso que é bom sempre a gente dar uma olhadinha a mais nos artigos. Julia, é por isso que eu... Vale. Por uma questão. Na atual Constituição, quem interpreta a lei é o Legislativo ou é o Judiciário? No caso, o STF. Entra uma questão aí, Rodrigo, pelo seguinte, o STF, pela Constituição, ele é o guardião da Constituição. Ele tem a função de interpretá-la. Mas em certos momentos, e isso até falo que é uma moda brasileira, que aqui no Brasil a gente tem uma mania de criar uma lei para interpretar outra lei. Eu nunca vi isso, só aqui no Brasil que tem isso. Então, quando isso acontece, o legislativo acaba interpretando uma lei, porque ele cria uma lei, aí ele cria uma outra lei para interpretar essa lei. Então, no momento que ele faz isso, ele acaba interpretando a lei, meio que indiretamente. Mas isso acontece, apesar de não ser uma atribuição privativa
do Poder Legislativo interpretar lei, mas às vezes isso acontece. Do mesmo modo que às vezes acontece do judiciário hoje fazer leis, criar leis. Não é atribuição dele, mas às vezes acontece. E isso acontece muitas vezes. O executivo também interpreta ou revoca. Então, assim, hoje é uma certa mistura aí. Aqui na Constituição Imperial, eles deixam muito claro que quem faz essa questão de interpretar, revocar, suspender ou fazer é o Poder Legislativo, né? Que eu acho muito interessante essa questão de lei interpretar outra lei. Mas daí é um outro assunto. Aí é uma outra live só para falar de lei que interpreta a lei, né? Aqui eu ia ficar aqui por porque o que tem que interpretar lei aqui no Brasil... Eu vejo assim, pessoas que às vezes recém entram na causa, sempre o pessoal tem a ideia de criar o grupo para unir todos os grupos. Aí uma vez eu respondi assim, eu acho que a gente já chegou na fase de criar o grupo para unir os grupos que estão unindo os grupos, porque... o Brasil funciona mais ou menos dessa maneira aí, com questão de lei. É uma lei, eu até brinco, falei assim, daqui a pouco vai ter uma lei para interpretar a lei que foi interpretada. Então, estava beleza. Então, assim, brincadeira essa parte, pessoal, mas infelizmente isso acontece. O pior de tudo que, apesar de a gente estar brincando aqui, gente, isso realmente acontece aqui no Brasil. Tem inúmeras leis interpretando outras leis. E aqui na Constituição do Império, ele fala que quem tem função de interpretar é o Poder Legislativo, mas eu vou comentar aqui um pouquinho sobre, depois, uma live sobre o Poder Judicial e qual era a função dele lá na época do Império, tá? Tem outras funções, mas vai ser bem legal. Outra questão aqui que eu acho muito interessante como eu falei aqui, a Assembleia ela tinha essa questão que ela é bicameral, né? Ela tinha a Câmara e ela tinha o Senado. E a Câmara, ela tinha um princípio de representar a atualidade, tá? E o Senado, ele tinha a ideia de representar a tradição. É por isso que ele sempre trazia aquela ideia do Senado vitalício, que é um dos pontos muito debatidos, questionados, se hoje essa modalidade ela poderia ser ou não recepcionada, tá? Então, assim, lá no Império, essa questão do Senado representar a tradição e a Câmara representar a atualidade. Continuando aí no nossos estudos, um artigo também bastante interessante é o artigo 21, que fala o seguinte: a nomeação dos respectivos presidentes, vice-presidentes e secretários das câmaras seguirá a forma do regimento interno. Então, isso aqui dá uma autonomia para a Assembleia, que ela não estaria subordinada ao imperador, por exemplo, ela teria o seu próprio regimento interno, ela poderia eleger o seu presidente, o seu vice-presidente, a sua Câmara, o seu próprio regimento interno. Hoje isso acontece, e lá na Constituição de 1824 isso já acontecia. Então, assim, isso aqui traz uma segurança jurídica, traz uma independência para o poder, que é, sim, importante, apesar que muitas vezes isso aqui, hoje, tem um contexto um pouco conturbado, mas isso daqui, ele é relevante, é importante para uma democracia, tá, pessoal? Continuando aqui no artigo 26, fala o seguinte: os membros de cada uma das câmaras são invioláveis pelas opiniões que proferirem no exercício de suas funções. Ou seja, lá em 1824, essa questão que volta e meia está na mídia, de algum deputado que falou alguma questão um pouco mais polêmica, se ele pode ou não ser punido por aquilo, lá na Constituição de 1824 já trazia essa questão que os deputados são invioláveis, que eles podiam falar o que queriam e que eles não iam ser presos, punidos por isso. E isso dava liberdade, isso dava autonomia para o poder legislativo. Como eu mencionei para vocês lá no artigo 1º da Constituição Imperial, ele fala isso, ele fala que a nação é livre e independente. Então, eu já mencionei várias vezes aqui com vocês, a Constituição Imperial ela é muito bem escrita, ela é muito bem formulada.
porque todos os artigos, eles se interligam de modo muito sutil, mas muito importante. No momento que quem escreveu a Constituição coloca que os deputados são invioláveis, eles trazem essa questão do artigo 1º, que a nação é livre e independente. Então, os deputados, para poder atuar, como hoje, eles têm que ter a liberdade de poder falar, de poder questionar, de poder intervir quanto for necessário. Então, lá em 1824, a Constituição já trazia isso, e ainda tem umas pessoas aí que falam que a Constituição é retrógrada. Gente, a Constituição é extremamente moderna, que você vê que tem quase um Ctrl-C, Ctrl-V do que acontece na nossa Constituição hoje da República. Quantos artigos, a gente está aqui no artigo 26, mas quantos artigos eu já mencionei aqui que foram recepcionados, de certo modo, pela nossa Constituição republicana. E tudo já estava escrito na Constituição de 1824. Tá? Então, continuando aqui, outro ponto importante que eu gosto muito de mencionar é que também nenhum senador ou deputado podia ser preso, senão em flagrante delito, né? Isso também já acontece hoje, tem que ter uma autorização da Câmara para prender o deputado. Lá na Constituição Imperial já traz essa questão, também que é muito interessante, é um pouco debatido, eu acho que é um debate que merece ser aprofundado, mas isso é aplicado hoje, mas na Constituição de 1824 também traz essa questão, que se um deputado ele tivesse num processo judicial, o juiz tinha que informar a Câmara e a Câmara autorizar o afastamento do deputado, do mesmo modo que acontece hoje. Eu acho essa questão bastante válida. No artigo 36, agora eu vou entrar no capítulo 2 da Constituição, que é a Câmara dos Deputados. Antes eu estava tratando da Assembleia, que é as duas câmaras juntas, e agora eu vou entrar especificamente na Câmara dos Deputados, que começa lá no artigo 35, pessoal. Fala o seguinte, no artigo 36, inciso 3, é privativa da Câmara dos Deputados a iniciativa sobre a escolha da nova dinastia no caso da extinção da imperante. Ou seja, como eu mencionei aqui, cabia à Assembleia escolher quem vai ser a nova dinastia, caso os Orleans de Bragança são extintos. Mas cabia privativamente, ou seja, apenas a Câmara, a escolha da nova dinastia. Apesar dela ouvir o Senado, apesar dela escutar os pareceres do Senado, mas quem escolhia no final era a Câmara. E o que isso aqui significa? Que o povo podia escolher, porque vocês lembram que, como eu falei, a Câmara é a representação do povo. E, no caso, o povo estaria escolhendo quem seriam os seus novos soberanos. Então, mais uma vez, a Constituição Imperial traz essa questão da soberania do poder legislativo, da democracia, porque isso aqui é muito importante, pessoal. Vocês imaginam, se isso acontece, tinha que ter uma segurança jurídica, e a Constituição Imperial traz isso aqui muito claro e de forma muito democrática, que quem ia escolher era o próprio povo, quem ia ser os seus novos soberanos, seus novos monarcas. As atribuições da Câmara, elas são bem sucintas naquela época, mas ela traz aqui sobre os impostos, sobre recrutamento, sobre as novas dinastias. Ela, como eu já mencionei, que elas faziam leis, revocavam, né? Continuando aqui, falando bem sucintamente, eram essas funções da Câmara dos Deputados, tá? Hoje a Câmara tem muito mais funções, mas no Império eram bem mais escassas, mas não porque não faltava atribuições, mas era porque era mais amplo. A Constituição ela deixou em aberto as atribuições da Câmara. Então, isso aqui é uma questão bastante interessante. Quando, por exemplo, eu falo no artigo 30, quando a Constituição escreve, no artigo 36, por exemplo, que a Câmara vai decidir sobre impostos, ela não especifica quais impostos. Olha, só vai cuidar de IPTU, só vai cuidar
de IPVA. Não, a Câmara tem os impostos em geral. Então, isso aqui é muito legal, porque através de leis complementares ou leis, decretos, outros meios, ela pode especificar isso aqui. E acaba não fazendo aquela Constituição enorme como nós temos hoje. Porque na Constituição atual, nós temos um monte de artigo que não precisaria ter um teor constitucional. Então, no momento que a Constituição é imperial, ela só coloca, por exemplo, impostos, ela enxuga um pouco essa questão e coloca leis complementares, leis ordinárias, cuidarem desses assuntos que são secundários. Então, isso aqui é uma questão muito importante. Não é um sentimento de que queriam enxugar o poder legislativo, muito pelo contrário, era uma questão de dar mais liberdade para o poder legislativo. Então, continuando aqui, eu vou entrar agora no Senado, porque a... Oi? Não, é porque eu tô colocando aqui para o pessoal poder ler, quando tiver... Aí você vai escutar essa minha voz assim meio que do além, tá? Ah, perfeito. Então, assim, a Câmara dos Deputados, ele só tem só tem 5 artigos, como eu falei, é bem curtinho mesmo. Já no Senado tem um pouquinho mais de artigos, mas a gente vai comentar os mais importantes aqui com vocês. No capítulo 3, que fala do Senado, começa lá no artigo 40, fala o seguinte: o Senado é composto de membros vitalícios e será organizado por eleições provinciais. Esse é um artigo que é muito debatido, é um artigo controverso, se hoje seria ou não vitalício. O que você acha, Júlia? Sua opinião? Tem vitalício, para quem não sabe aí, né? É aquele que a pessoa entra e fica até morrer, tá, pessoal? Por que, na minha opinião, tá, pessoal? Vou expor aqui, pelo que eu já estudei sobre a Constituição Imperial, sobre história, por que eles colocaram a vitaliciedade no Senado? Primeiro porque naquela época, óbvio, o IDH era muito menor do que hoje. Hoje, o IDH aqui no Brasil, se eu não me engano, gira em torno de 75 anos. E lá naquela época as pessoas não viviam tanto. Então, assim, havia uma rotatividade maior. Então, hoje, por exemplo, ia demorar muito mais para ver uma renovação no Senado. Lá naquela época, eu inclusive achei um dado muito interessante, que eu até peguei aquele, olha só que legal esse dado, que fala o seguinte. Deixa eu achar aqui, pessoal. Olha só. Mas a média dos senadores que, quando entrava, a média dos senadores era 10 anos, a permanência dele no Senado. Apenas 6 senadores em toda a história do Império ficou mais de 10 anos no Senado. Então, assim, é um dado bastante interessante isso aqui. Eu achei aqui no livro da Democracia Coroata, que apenas 6 senadores passaram desse período de 10 anos. Então, você vê que realmente tinha uma certa rotatividade no Senado, apesar de ser vitalício, tá? No artigo 43, fala o seguinte. Então, assim, só concluindo o meu pensamento, gente. Desculpa. É um assunto que merece ser debatido, se hoje poderia ou não ser recepcionado essa questão de ser vitalício, os senadores. Na minha opinião, eu acho que hoje não é mais válido, eu acho que poderia, sim, ser com mandato, pode até ser mandato de 8 anos, eu concordo, mas eu acho que a questão de ser vitalício, nos dias atuais, ela não é mais muito bem vista, né? Naquela época era um outro contexto histórico, tinha uma outra finalidade, como eu falei aqui, a questão do IDH, essa questão histórica, mas hoje eu não acho que seria muito válido. Tá, pessoal? Então, deixem aí a opinião de vocês, comentem aí o que vocês acham, se deveria ou não ser recepcionado o artigo 40 da Constituição Imperial. Mas vamos continuar aqui, porque a gente ainda tem muito o que falar. No artigo 43, fala o seguinte: as eleições serão feitas pela mesma maneira que as dos deputados, mas em listas tríplices,
sobre as quais o imperador escolherá o terço na totalidade da lista. O que esse artigo aqui fala? Como é que era a eleição para o Senado? Tinha as províncias, aqueles eleitores que votavam para deputados, eles também votavam para senador. Os 3 mais votados iam para uma lista tríplice, que era, um desses nomes era escolhido pelo imperador. Ou seja, quando o imperador escolhia pelo poder moderador, tá? Isso aqui é bem interessante, e é importante mencionar isso. Quando o imperador escolhia um senador, ele escolhia com o poder moderador, tá? Que era aquela questão de harmonia entre poderes. Ele escolhia um senador através de requisitos pré-estabelecidos pela própria Constituição Imperial. E que requisitos eram esses? A pessoa, para ela poder ser senadora, ela tinha que ser um cidadão brasileiro, ela tinha que ter mais de 40 anos, essa pessoa tinha que saber de capacidades e virtudes, com preferências que eram moldadas pela pátria, tá? Ela tinha que ter uma vocação, um patriotismo, e ela tinha vamos dizer assim, ela tinha mais qualificações se ela já tivesse feito algum relevante valor serviço para a pátria. Então, isso aqui é uma questão bastante interessante. O imperador, ele não escolhia qualquer pessoa, não, tinha uma eleição, essa eleição gerava uma lista tríplice, que, a partir desta lista, o imperador, através de requisitos pré-estabelecidos, ele escolhia aquela pessoa mais qualificada. Então, ele via se aquela pessoa era brasileira, tinha conhecimento geral sobre política, sobre a Constituição, se ela tinha valores, se ela tinha qualificações, se ela tinha prestado serviços para a pátria. Então, não era o imperador, ele não tinha poderes absolutos de escolher como pessoa. A Constituição colocava limites para a escolha de senadores. Tá? Então, isso aqui é uma questão muito interessante. Como eu já falei, traz mais essa questão da democracia. Então, quando questionarem vocês que o Império não era democrático, vocês podem questionar que o Império era sim democrático, porque a Constituição era muito bem escrita, a Constituição colocava limites em todos os poderes, colocava atribuições bem definidas, e tudo isso é válido, tá, pessoal? Júlia, deixa eu te fazer mais uma questão. Você acha que essa característica da lista tríplice, hoje ela seria recepcionada pela nova Constituição Imperial? Depende, Rodrigo. Se a questão de ser vitalício, se ela fosse recepcionada e ela permanecesse, eu acho que seria um excelente meio de filtrar as pessoas que entrariam no Senado. Uhum. Mas se existisse mais essa questão de vitaliciedade e as pessoas se entrassem por meio de eleições, pode ser elas diretas ou indiretas, eu acho que poderia ser revocado essa questão, né? Ou pode ser, como eu falei, é um tema que tem que ser muito bem debatido, porque pode permanecer os senadores por um mandato, mas pode ser este mandato também escolhido pelo imperador. Então, é um tema que merece muito debate. Então, assim, na minha opinião, por exemplo, poderia acontecer o senador ter um mandato de 8 anos, mas o senador teria a mesma forma que tem aqui na Constituição Imperial. Ele seria escolhido através de uma lista tríplice, mas para um mandato e não para um cargo vitalício. Eu acho que seria uma alternativa, por exemplo, acho que seria bastante válida. Compreendo. Deve estar estranho, né, Júlia? Porque você está escutando só minha voz e não está me vendo, né? Não, mas não se preocupa, não. Outro artigo bastante interessante aqui, pessoal, é o artigo 46. Olha só o que ele fala. Os príncipes da Casa Imperial
são senadores por direito e terão assento no Senado logo que chegarem à idade de 25 anos. O que isso aqui queria dizer? O que era a ideia? Um príncipe, como nós monarquistas sempre falamos, um príncipe ele é preparado desde a sua infância para governar. Então, ao longo da sua vida, até os 25 anos, o príncipe herdeiro, ele tem toda aquela preparação para governar a nação, ele tem todo um estudo específico, e quando ele chega na idade de 25 anos, ele entra para o Senado, qual era a ideia que esse artigo queria trazer? Preparar o príncipe para as questões políticas, porque ele ia ver como é que funciona o poder legislativo, como é que funcionam as questões políticas do Império. Então, ele ter uma cadeira garantida no Senado mostra que o Império iria preparar ainda mais aquele príncipe que um dia viria a sentar no trono. Então, quando a Constituição Imperial garante essa cadeira, ela garante que o príncipe vai ter uma preparação completa em todos os setores. Então, eu acho esse artigo magnífico, eu acho ele muito importante. Não tinha uma outra finalidade que não preparar ainda mais o príncipe que viria um dia assumir a nossa coroa. Julia, tá, pessoal? sempre eu gosto de fazer essa contraposição com a nova Constituição pós-restauração. Esse item também, você acha que esse item ele seria recepcionado? Eu acho que sim, Rodrigo. Eu acho que ele seria, como eu falei, porque o propósito dele é só para beneficiar a nação. Era para deixar o príncipe ainda mais preparado para assumir. Porque quando ele chegasse no trono e ele tivesse o título de imperador, ele vai ter que cuidar de questões políticas, questões sociais, questões de economia, ele vai ter que cuidar de tudo. Então, essa cadeira no Senado garante para ele esse preparo, essa conversa, ver como é que funciona a questão política. Então, acredito sim que seria recepcionado por uma Constituição atual. Eu acho que sim, ele seria muito importante, porque como eu falei, né, não tem muito o que questionar ele. Ele não é um artigo que está fazendo com que o imperador tenha mais poderes, não. É uma questão mais de preparo do futuro imperador, no caso. Podemos continuar? Podemos, claro. Para terminar, na parte da Constituição... Já está terminando, Júlia? Não, eu vou trazer mais coisas, calma. Ah, tá. É só aqui a parte da Constituição. No artigo 47, olha só o que está escrito. É atribuição exclusiva do Senado. Ou seja, apenas o Senado pode fazer isso que eu vou ler aqui para vocês. Olha só. Conhecer dos delitos individuais cometidos pelos membros da família imperial, ministros de Estado, conselheiros de Estado e senadores, e dos direitos dos deputados durante o período da legislatura. Uma das coisas que eu mais escuto quando me perguntam sobre a monarquia, falam assim, mas se o rei não for preparado, mas se o rei cometer um crime, se o rei não estiver cumprindo com suas funções, ninguém vai poder tirá-lo, porque ele está acima de todos. Esse artigo e muitos outros artigos, como eu já mencionei aqui para vocês, o imperador em uma monarquia, principalmente em uma monarquia moderna, o imperador ele está na mesma hierarquia dos demais poderes. E a Constituição Imperial, ela afirma isso. Ela afirma, por exemplo, que o imperador ele tem que cumprir as leis. Ele não está acima das leis. Que o imperador, a função que ele exerce foi delegada pelo povo. E ela pode, sim, ser revocada, por exemplo. Está na Constituição as atribuições que o imperador tem, que o sistema monárquico como um todo tem. E esse artigo, ele dá uma segurança jurídica
ele dá uma amplitude muito grande nessa questão de um imperador não cumprir com as suas obrigações. Ou seja, se o imperador cometer um crime, se o imperador não cumprir com as leis, se o imperador não estiver fazendo as funções típicas dele, o Senado, que aqui, como eu falei, as atribuições exclusivas do Senado, ele pode sim conhecer os delitos individuais. E aqui fala dos membros da família imperial, ou seja, de qualquer membro, do imperador, da imperatriz, do príncipe, não, de qualquer pessoa. Posso jogar uma questão de direito comparado? Pode. Na Inglaterra, por exemplo, a rainha não pode ser julgada. Ela não pode ser levada a juízo. Mesmo que ela cometa crime. Entendeu? Sei lá, essa é a proibição. Ela não pode ser convocada para prestar depoimento, nada disso. Já que, na visão do modelo inglês, a Suprema Corte age em nome da rainha. Então, eles entendem que a rainha é essencialmente boa, incapaz de fazer o mal, então que não há essa possibilidade dela ser julgada. Na Constituição Imperial de 88 era diferente? Não era como o modelo inglês, por exemplo? Veja bem, pegando o exemplo do modelo inglês, a rainha, por exemplo, não usa passaporte e nem precisa de carteira de motorista, né? Aqui no Brasil, isso seria diferente, porque, veja bem, a monarquia inglesa, ela tem umas particularidades, porque é muito uma questão de tradição e costume lá. Ela é muito diferente das demais monarquias do mundo, tá, pessoal? A monarquia inglesa, ela, apesar de ser a mais famosa, sempre quando a gente fala monarquia, a primeira coisa que vem na nossa mente é a monarquia inglesa, mas ela tem umas particularidades. Como eu falei aqui, como o Rodrigo mencionou e como eu comentei aqui, a rainha, ela é inviolável, a rainha, ela não precisa, muitas vezes, cumprir determinadas leis, porque tudo acontece em nome dela. Então, se acontece no nome dela, ela não precisa, por exemplo, usar um passaporte. Porque as pessoas, elas têm direito de viajar em nome da rainha. Aqui no Brasil, pela Constituição Imperial, seria diferente. E seria mais parecido com as demais constituições de monarquias atuais no mundo. Por quê? Porque aqui na Constituição Imperial, como eu mencionei, está escrito o seguinte, que quem tem que fazer lei é o legislativo. E o poder, o imperador é um cidadão, apesar de ter um título, ele é um cidadão normal, e ele tem que cumprir a lei, porque na Constituição, em momento nenhum, fala que o imperador, ele está acima hierarquicamente de alguém, não fala em momento nenhum que ele não precisa cumprir as leis. Então, por exemplo, se o parlamento falasse só pode dirigir quem tem carteira de motorista, o imperador quisesse dirigir, ele teria que ter uma carteira de motorista, porque não fala em momento nenhum na Constituição, nem nos poderes que são exclusivos do senador, que ele não precisa cumprir as leis. Não, fala muito pelo contrário, fala que ele tem sim que cumprir as leis. Então, essa questão é muito interessante, mostra que todos os poderes têm uma hierarquia, têm as suas funções, têm as suas atribuições pré-estabelecidas. Como eu mencionei na live passada, lá no artigo 12, fala o seguinte, todos estes poderes do Império do Brasil são delegações da nação, ou seja, a nação delegou aos poderes legislativo, judicial, executivo e moderador a mesma função, a mesma atribuição, a mesma hierarquia, o mesmo poder. Então, ninguém está acima do outro. E eu vou trazer essa questão do poder moderador, que tem sim suas atribuições, mas não quer dizer que ele estivesse acima, que era um rei absolutista. Não, ele tinha as atribuições, os poderes que o poder moderador tinha, eram poderes constitucionais, que a própria Constituição conferia ao imperador. Não eram questões de ganância, de poder pessoal, mas sim poderes que a própria Constituição conferia ao imperador. Então, quando você me perguntar, mas a rainha da Inglaterra, ela não pode ser presa.
aqui na Constituição do Império fala que o Senado ele tem esse direito de acusar o imperador se ele vier a cometer um delito. Mas aí alguns podem me questionar mais futuramente com o artigo 99, que está escrito o seguinte: a pessoa do imperador é inviolável e sacrada. Ele não está sujeito a responsabilidade nenhuma. Júlia, quer deixar o pessoal curioso e só responder isso na próxima live? Responde não, seja má. Deixa o pessoal curioso. Deixa curioso, não responde não. Sabe por quê? Porque a gente tem menos de 20 minutos. Ah, é? Deixa o pessoal curioso. Se o pessoal quiser saber, assiste a próxima live. Vai ser o quê? Vai ser poder moderador? Vai? Então, próxima live, todo mundo para saber o que acontece. Eu vou fazer uma chamada assim: o imperador pode ser preso? Eu vou deixar, então, essa questão, porque eu ia trazer ela, mas a pedida aí eu vou deixar jogar a bomba para vocês e deixar vocês curiosos. Só nos próximos episódios vocês vão saber se o imperador ele podia ou não ser preso. Vai ficar todo mundo curioso, hein? Até sexta-feira vai ficar todo mundo curioso, que a gente não vai responder. Eu também não sei a resposta, mas a Júlia sabe, mas ela também não vai me contar, não. Deixa eu voltar aqui para a Constituição. Volta aí, Julinha. Qual é o artigo que é para falar agora? Então tá. Então, assim, esse artigo era o último artigo de fato que eu queria trazer, mas eu vou trazer umas questões do Poder Legislativo como um todo. O pessoal aí, então, vai ficar na curiosidade se o imperador pode ou não ser empichado. Eu vou botar essa questão porque hoje um pessoal me questionou isso aqui no Instagram, se o imperador podia ser empichado. Então, eu vou deixar para a próxima live se o imperador pode ou não ser empichado. Mas isso aqui só nos próximos capítulos. Vou deixar vocês tudo curiosos. Da audiência. Audiência. Não vou dar nem spoiler para você. Não vou dar nem spoiler. Ô, Júlia, a gente está parecendo aquela guerra de audiência que tinha. Você lembra Domingo Legal com o Domingão do Faustão? Oi. A gente tá parecendo esse pessoal, ó, tudo pela audiência. Aí um botava a banheira do Gugu, outro botava sushi com servido em cima de um ser humano. Fala aí, Julinha. Fala aí. Eu tô controlando esse nosso horário aqui para o Instagram não surpreender a gente. Eu só queria te fazer um pedido. Claro. Quanto faltando uns 7 minutinhos para terminar o meu tempo, você me avisa? Que eu queria mandar um recado para o pessoal. Tá. Pode ser? Pode deixar, estou controlando aqui. Então, eu vou trazer agora umas questões do Poder Legislativo que eu acho muito válidas, questões doutrinárias agora, tá, pessoal? Como eu sempre trago aqui para vocês sobre a democracia coroada, algumas questões doutrinárias do que os Dom Pedro, quando escreveu, quando otorgou essa Constituição, ele queria trazer as ideias principais, os princípios da Constituição, e que às vezes isso não está explícito no texto da lei. Então, isso aqui é uma questão mais doutrinária, mas continua sendo uma questão jurídica, tá? Como eu sempre gosto de trazer aqui, eu sempre gosto de fazer uma análise bem jurídica, doutrinária, pegar realmente o que está escrito e fazer uma análise. Não gosto de ser parcial neste momento, eu tento ser o mais imparcial possível, para a gente fazer aqui um debate. O que poderia ou não ser recepcionado, o que poderia ser mudado, o que era bom, o que poderia mudar. Então, eu vou trazer agora umas questões doutrinárias que eu acho extremamente válidas, tá? Aqui neste livro, A Democracia Coroada, explica o seguinte: a lei, portanto, era feita pela nação, e a nação eram os seus representantes. Então, quando a Constituição Imperial escreve que o Poder Legislativo vai fazer leis, ele traz essa questão, essa essência
que a própria população, a próprio povo está escrevendo as leis. E terá uma sanção pelo imperador. Ou seja, a nação quer que determinada lei seja feita. A Câmara faz essa lei, mas ela é modificada, a essência dela é modificada. Como a gente vê isso acontecendo o tempo todo nos dias atuais. Uma lei, o presidente lança uma lei na Câmara, essa lei é totalmente modificada, a essência dela perde o propósito, e aí fala, olha, promulgamos a lei, mas a lei verdadeira não foi mais promulgada. Por exemplo, as 10 medidas contra a corrupção, quem lembra? A gente tinha, até uma iniciativa popular, nós tínhamos escrito uma lista com as 10 medidas, e quando chegou lá no Congresso, foi totalmente modificada. Mas o que saiu na mídia? Que as 10 medidas contra a corrupção foi promulgada. Mas não foi. Tinham mudado tudo, mudaram todas as leis. Eu acho que até em alguns artigos piorou a situação. Então, a Constituição Imperial traz essa questão, que as leis vão ser feitas pelo Poder Legislativo, mas com sanção do imperador, ele coloca um limite aí. Ele coloca assim, pode fazer, Poder Legislativo, a gente deixa você fazer as leis conforme a população quer, mas se quando vocês terminarem essa lei, ela não tiver de acordo com os anseios da sociedade, o imperador, com seu poder moderador, pode vir sancioná-la. E não vai ter essa questão que acontece hoje de derrubar o veto, porque acontece isso. Chega no presidente, o presidente veta um determinado artigo, volta para a Câmara, eles derrubam o veto, aí fica o famoso toma lá tá cá. É aí que acontece o toma lá tá cá. Na Constituição Imperial, eles impediram esse toma lá tá cá. Por quê? Porque o veto do imperador não podia ser derrubado. Se o imperador ele fizesse um veto em um determinado artigo, era taxativo, não podia mudar. Então, ele estava a autorização para a Câmara fazer, sim, as leis, modificá-las, interpretá-las. Mas quando mudasse, o imperador vinha e mudava, ele vetava, se não estivesse de acordo com os anseios da sociedade. Então, isso a gente vê muito acontecendo hoje, essa briga, esse toma lá tá cá. Então, a Constituição Imperial, mais uma vez, como eu gosto muito de mencionar aqui, ela era uma Constituição extremamente cidadã, democrática e muito bem formulada. Para a época, claro que hoje teria que ter algumas alterações, mas, mesmo assim, ainda hoje, ela seria uma Constituição extremamente moderna, ela seria uma Constituição extremamente com eficácia, ela teria uma eficácia, porque ela, como eu mostrei aqui, o Poder Legislativo poderia fazer as leis, ele teria suas funções, mas teria alguém ali fiscalizando, teria alguém ali com essa questão de olhar se o Poder Legislativo está cumprindo com as suas obrigações. E esta função é de quem? É do imperador. Então, é por isso que é tão importante essa figura do imperador. O imperador não é apenas uma pessoa que senta num trono com uma coroa na cabeça. Não, o imperador é aquele que fiscaliza, é aquele que olha, é aquele que analisa para ver se os outros poderes estão cumprindo com as suas obrigações, estão olhando para a sociedade. Hoje não acontece isso. Para você ver um deputado é um sacrifício. Ele só aparece na época da eleição e depois some. Isso acontece, mas ter um imperador ali, junto, olhando, fiscalizando, analisando, é importante. É por isso que o sistema monárquico é um sistema acima do republicano, porque ele impede esses toma lá, está cá. Eles colocam o imperador como um ser imparcial, como um ser que está ali para representar diretamente os anseios da sociedade, para ter em quem a gente socorrer, pedir um socorro, é o imperador. 7 minutos, já está quase... Então, sim, pessoal. Agradeço mais uma vez quem acompanhou a gente nessa live. Foi uma live um pouco mais corrida, porque, como eu falei, é um tema muito grande, mas eu mencionei os principais pontos.
Na próxima live eu vou falar sobre o poder moderador, que é um dos poderes mais importantes e mais legais que todo mundo nos pede. Vai ser sobre o poder moderador. Mas eu queria fazer aqui um apelo, porque eu entrei num debate ontem de um determinado influencer. Ele colocou uma questão aqui no Instagram dele, se a monarquia poderia ou não ser restaurada. E eu vi muitas pessoas querendo impor a sua opinião perante aqueles que são republicanos ou são presidencialistas. Pessoal, para todos vocês que estão nos assistindo, acredito que todos sejam monarquistas ou simpatizantes da causa. Quando nós formos conversar com uma pessoa que tem uma ideia diferente da nossa, sejamos cordiais, sejamos pacientes, não queiram impor a sua opinião, porque não é assim que você vai convencer aquela pessoa. Respeite a opinião dela, tá, pessoal? Gente, eu vi muita briga, gente querendo impor, chamando o outro de hipócrita, só porque ele falou que era republicano. Gente, pelo amor, não é assim que você vai convencer a pessoa. Do mesmo modo que ela não vai te convencer a ser, por exemplo, um republicano chamando de hipócrita, você também não vai convencer ela a virar um monarquista chamando ela de hipócrita. Então, gente, tenham mais paciência, respeitem a opinião, converse com a pessoa, chame ela para conversar, para debater, tá, pessoal? Não queiram impor. Converse, chame para debater de forma cordial. E no final, se a pessoa não mudar de opinião, fale, eu respeito a sua opinião e deixe a história, o momento adequado ela virar ou não monarquista. Ontem, nesse debate, de forma cordial, eu arrumei um monte de seguidor aqui para a página, um monte de pessoas que vieram me chamar no privado, falando, Júlia, eu virei monarquista pela sua simpatia, pelo modo como eu e eu mencionei várias pessoas, eu contei mais de 5. Então, assim, outras pessoas falaram assim, olha, eu não vou virar monarquista, mas muito obrigada por respeitar a minha opinião, e isso é importante, gente, não queremos ser extremistas, vamos conversar de forma cordial, eu sei que não são todos aqui, não estou generalizando, claro, mas eu vi que tinham algumas pessoas que queriam impor. Gente, vamos conversar, vamos debater, porque nós temos argumento, não é mesmo? Se a gente apresentar os dados, é impossível uma pessoa não virar monarquista. Mas a gente apresenta, conversa com as pessoas. Então, eu queria fazer esse apelo hoje para todos os monarquistas, acho que é válido. Júlia, mais uma vez, arrasou, show de bola. A gente ia combinar fazer um curso, faz um 50-50 aí para ganhar algum. Mas de graça tá bom também. Quero agradecer a todo mundo que participou da live, que está aprendendo, que estamos vendo o projeto da monarquia parlamentarista de uma maneira muito científica. Claro que a parte histórica é importante, a parte cultural é importante, mas a gente não pode deixar de ver que há um lado jurídico legal na nossa proposta. Júlia, mais uma vez, muito obrigado. Sexta-feira você está de volta para responder. E se o imperador cometer um crime, o que acontece? O imperador pode ser empichado. Mas existe esse termo na língua portuguesa, empichado? Eu não sei, mas o pessoal... Está muito de meio. Está muito de meio, empichado. Todo mundo fala, hoje mesmo eu recebi várias mensagens, Júlio, o imperador pode ser empichado? Então, o imperador pode sofrer impeachment? Fica mais bonito. Pode ser empichado. Então, mais uma vez, sexta-feira a Júlia está de volta. Júlia, você encerra com o nosso grito de guerra? Junto comigo? Viva Dom Luiz! Quero agradecer a todo mundo que participou. Se estiver vendo no YouTube, curta e compartilha, porque isso ajuda demais a divulgar a causa monárquica. Mais uma vez, Júlia, muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo e... Muito obrigada. E... Dom Luiz! Vamos lá. E salve Dom Luiz! Valeu, pessoal. Boa noite.